Imagina só, você encontra uma montanha de ouro. Que você faria? Dividiria com todo mundo? Ou protegeria seu tesouro com unhas e dentes? Pois é, no final do século XVII, os paulistas, também conhecidos como bandeirantes, descobriram uma quantidade absurda de ouro nas terras que hoje conhecemos como Minas Gerais. Eles desbravaram o sertão, enfrentaram perigos e sentiam que aquele ouro era deles por direito. Só que a notícia se espalhou como fogo em palha seca. De repente, uma multidão de gente de todos os cantos do Brasil e até de Portugal começou a chegar. Eram baianos, pernambucanos, portugueses, todos em busca do sonho dourado. Os paulistas, com desdém, apelidaram esses recém-chegados de emboabas. Sabe o que significa? Era uma ave de pernas longas e cheias de penas, parecida com as botas de cano alto que os forasteiros usavam. Era um jeito de tchomalós de caipiras de gente de fora. A tensão começou a crescer. Os paulistas se viam como os donos da terra e do ouro, enquanto os emboabas, em número muito maior, não estavam dispostos a ir embora de mãos vazias. Era uma bomba relógio prestes a explodir. E explodiu. O que se seguiu foi uma das guerras mais sangrentas e esquecidas da nossa história. Um conflito onde brasileiros mataram brasileiros por pura ganância. Essa é a história da Guerra dos Emboabas. Tudo começou com pequenas brigas, provocações e disputas por lotes de mineração. Mas o estopim para a guerra de verdade aconteceu em 1707. Um incidente banal. Uma briga de rua em Caeté acabou com um paulista importante ferido e alguns emboabas mortos. A partir daí, não tinha mais volta. Os paulistas se reuniram, furiosos, e juraram expulsar todos os forasteiros da região. Liderados por figuras como Borba Gato, um bandeirante famoso e temido, eles começaram a caçar os emboabas. Do outro lado, os forasteiros não eram um bando desorganizado. Eles se uniram sob a liderança de um português muito rico e influente, chamado Manuel Nunes Viana. Ele era um homem poderoso, respeitado, e conseguiu transformar aquela multidão de aventureiros em um exército. A região de Minas Gerais virou um campo de batalha. As vilas de Sabará, Caeté e a futura Ouro Preto foram os palcos principais desse conflito. Não era uma guerra com uniformes e grandes batalhas campais, era uma guerra de guerrilha, feita de emboscadas cruéis nas matas, ataques surpresa durante a noite e muita, mas muita violência. Os emboabas, sendo muito mais numerosos, começaram a levar a melhor. Eles cercaram os paulistas em várias localidades. Um dos episódios mais dramáticos aconteceu perto do Rio das Mortes. Os paulistas, encurralados e sem comida, decidiram se render. Eles foram até o arraial dos emboabas, desarmados, confiando na promessa de que suas vidas seriam poupadas. Mas a promessa era uma armadilha. Assim que entregaram suas armas, foram massacrados sem piedade. Centenas de paulistas foram mortos a sangue frio, num evento que ficou conhecido como o Capão da Traição. Esse nome diz tudo, não é? A notícia do massacre se espalhou e chocou todo mundo, inclusive a coroa portuguesa, que até então só observava de longe. O Capão da Traição marcou um ponto de virada no conflito. Os paulistas, humilhados e derrotados, foram forçados a recuar. Muitos deles abandonaram Minas Gerais para sempre. Eles pegaram suas coisas e foram procurar ouro em outros lugares. O que, curiosamente, os levou a descobrir novas jazidas nas regiões que hoje são Goiás e Mato Grosso. De certa forma, a derrota em Minas impulsionou a exploração de outras partes do Brasil. Enquanto os paulistas fugiam, os emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana, assumiram o controle total da região das Minas. Nunes Viana foi aclamado como governador pai da multidão. Ele era a lei. Ele organizou a administração, a distribuição de terras para mineração, e tentou colocar alguma ordem no caos. Mas governar um lugar cheio de gente ambiciosa e armada até os dentes não era fácil. Brigas internas entre os próprios emboabas começaram a surgir. Afinal, a ganância que os uniu contra os paulistas agora os colocava uns contra os outros. A situação estava ficando fora de controle. Foi aí que a coroa portuguesa decidiu que já era o suficiente. O rei de Portugal não podia permitir que uma região tão rica ficasse nas mãos de um líder rebelde, por mais que ele jurasse lealdade. O ouro era importante demais. Então, Portugal enviou um novo governador, Antônio de Albuquerque, com uma missão clara: pacificar a região e garantir que o ouro fluísse para os cofres do reino. Antônio de Albuquerque era um homem esperto. Ele chegou em Minas Gerais não com um exército para lutar, mas com uma proposta de paz e anistia. Ele conversou com os líderes dos emboabas, incluindo Manuel Nunes Viana.
Ele prometeu perdoar todos os envolvidos nos conflitos se eles entregassem as armas e aceitassem a autoridade da coroa Nunes Viana. Percebendo que não tinha como lutar contra o poderio de Portugal, sabiamente aceitou a proposta e se retirou da vida pública, indo viver em suas fazendas na Bahia. A guerra, oficialmente, chegou ao fim por volta de 1709, mas as consequências foram enormes e duradouras. Primeiro, a coroa portuguesa percebeu que não podia mais deixar a região das Minas sem um controle rígido. Para evitar novas guerras e garantir a arrecadação de impostos sobre o ouro, eles criaram a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, separando a região de Minas da Capitania do Rio de Janeiro. Isso foi o embrião do que viria a ser o estado de Minas Gerais. Anos depois, em 1720, a capitania seria desmembrada novamente, criando a Capitania de Minas Gerais, totalmente independente. Além da mudança administrativa, a guerra mudou a cara da sociedade mineira. Os paulistas perderam a hegemonia, e a região se tornou um lugar cosmopolita, com gente de todo o Império Português. Essa mistura de culturas foi fundamental para criar a identidade única de Minas Gerais, refletida na sua arte, na sua culinária e no seu jeito de ser. A coroa também apertou o cerco fiscal. Foram criadas as casas de fundição, lugares onde todo o ouro extraído deveria ser levado para ser pesado, taxado e transformado em barras com o selo real. O famoso quinto, o imposto de 20% sobre todo o ouro, passou a ser cobrado com muito mais rigor. Essa fiscalização intensa e os altos impostos gerariam novas revoltas no futuro, como a famosa Inconfidência Mineira. Mas essa é uma outra história. O mais chocante da Guerra dos Emboabas é pensar que tudo isso aconteceu por causa de pedras amarelas brilhantes. Mostra como a busca por riqueza pode levar as pessoas aos atos mais extremos. Foi uma guerra civil em solo brasileiro, muito antes do Brasil ser uma nação independente, e nos ensina muito sobre a natureza humana, a ganância e a formação conturbada do nosso país. Olhando para trás, a Guerra dos Emboabas parece um roteiro de filme de faroeste. Temos os pioneiros que descobrem o tesouro, as hordas de forasteiros que chegam para tomar sua parte, um líder carismático que une os desajustados, e um confronto final marcado por traição e sangue. Mas isso não é ficção. Aconteceu de verdade, nas serras de Minas Gerais. O conflito deixou cicatrizes profundas. O nome Rio das Mortes não é uma coincidência. O local do Capão da Traição virou um símbolo da crueldade daquela guerra. E a rivalidade entre paulistas e mineiros, que hoje é só brincadeira de futebol, tem raízes nesse confronto violento de mais de 300 anos atrás. A guerra foi um episódio brutal, mas também foi um momento fundador. Foi a partir desse caos que Portugal estabeleceu um controle mais firme sobre o interior do Brasil, que a administração colonial se sofisticou e que a sociedade mineira, com sua riqueza e complexidade, começou a tomar forma. As cidades históricas de Minas, como Ouro Preto e Mariana, que hoje são patrimônios da humanidade, foram construídas com o ouro que motivou essa guerra. O barroco mineiro, a arte de Aleijadinho, tudo isso foi financiado por essa riqueza. É um paradoxo, não é? A beleza que admiramos hoje nasceu de um conflito manchado de sangue e ganância. A história do Brasil é cheia dessas contradições. E a Guerra dos Emboabas é um dos capítulos mais fascinantes e terríveis dessa história. Então, da próxima vez que você ouvir falar do ouro de Minas, lembre-se que por trás do brilho das igrejas e da beleza das cidades históricas, existe uma história de violência, traição e de brasileiros lutando contra brasileiros. Uma guerra que, embora muitas vezes esquecida nos livros escolares, foi fundamental para moldar o Brasil que conhecemos hoje. É um lembrete poderoso de que a nossa história é muito mais complexa e por vezes mais sombria do que imaginamos. A corrida pelo ouro não trouxe apenas riqueza e desenvolvimento. Trouxe também morte e divisão. Estudar a Guerra dos Emboabas é entender as raízes da nossa formação, com todas as suas glórias e suas tragédias. Obrigado por assistir a mais este mergulho na história do Brasil. Se você gostou de conhecer mais sobre a Guerra dos Emboabas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo, você já conhecia essa história? O que mais te surpreendeu nesse conflito? A gente se vê na próxima 8 Mays.